Fala, seu brabo, professor Damasceno aqui mais uma vez. Hoje vamos resolver tintim por tintim na prova do Pedro II de 2023, que ainda nem saiu o gabarito, vai sair só no dia de amanhã. Então, fica comigo até o final e veja todos os detalhes dessa prova maravilhosa, um dos concursos que eu mais gosto do nível médio. Então vamos lá, pessoal, primeira questãozinha aí, ó. Na reta numérica, os pontos P e Q dividem AB em partes iguais. Então, ó, essa partezinha aqui, ó, é igual a essa, que é igual a essa. Então, são três partes iguais. O ponto A corresponde ao número menos 3 sobre 5. Aqui. E o ponto B, a dízima, 0,8,999999. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu tiver um número desse tipo aqui, ó, 8,999 infinitamente, isso daqui vai ser igual ao próximo número inteiro, 9. Tipo, se eu tivesse 6,999999, seria igual a 7. E assim por diante. Mas caso você não soubesse disso, também daria para você fazer a dízima periódica mesmo, resolver a dízima periódica. Ó. Lembrando que eu tenho um videozinho, vou deixar aqui em cima, ó, que ensina como resolver qualquer dízima periódica, transformar qualquer dízima periódica numa fração geratriz. Mas enfim, esse carinha aqui, vamos botar ele como 9, certo? Agora pensa uma coisa comigo. Ele quer saber quanto que mede o ponto Q aqui. Mas pensa uma coisinha comigo. Supondo que esse espaço aqui fosse 30, para eu descobrir quanto valeria cada parte, bastaria eu dividir por 3, porque vai dividir em 3 partes iguais. E se eu te disser que tem como nós descobrirmos esse espaço aqui? Como é que se descobre esse espaço? É só fazermos o último menos o primeiro. Tá bom? Então vamos supor aqui que eu tenho uma reta que seja 5 e aqui seja 7. Para eu descobrir esse espacinho, basta fazer 7 menos 5. A única diferença aqui, o único problema, é que o número da ponta esquerda ele é negativo. Mas aí é só você colocar um menos e repetir o sinal de menos dele também. Aqui, ó, 9 mais, né, menos com menos vai dar mais. E aqui faz a tática do reloginho, isso mesmo, reloginho, ó. Joga esse cara para cima multiplicando, que vai dar 45, e o resultado vai somando, ó, somando. Então, eu vou ficar com 48 sobre 5. Então, esse espacinho aqui, ó, é 48 sobre 5, esse espaço todo aqui. Só que eu tenho que dividir ele por 3 para saber quanto que vale cada partezinha ali, né? Então, eu vou pegar esse cara e vou dividir ele por 3. Lembrando, divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando daquela dica que eu sempre dou, né? Você pode simplificar um de cima com um de baixo, não importando a ordem. Bizu de qualidade, ó. Você não aprende em qualquer lugar não, hein? Aqui, ó, 48 dividido por 5, isso daqui vai me dar quanto? Aliás, dividido por 5 não, 48 dividido por 3. 48 dividido por 3, isso vai me dar 16 sobre 5. Ou seja, cada espaçozinho desse aqui, ele vai valer 16 quintos, certo? Então, do ponto A para o ponto P, basta eu somar 16 quintos. Né? Como os denominadores são iguais, basta eu somar os de cima e repetir o de baixo. Aqui eu vou ficar com 15 sobre 13 sobre 5. Aí é só eu somar de novo, mais 16 sobre 5. Aí eu vou descobrir quanto que vale no ponto Q. Aqui, ó, já coloco o denominador, vou ficar com 29. E 29 sobre 5, pessoal, aqui eu não estou com gabarito, não estou com as alternativas, mas seria a alternativa letra A. A primeira questão da prova começamos assim. Acharam fácil, difícil? Comenta aí logo a seguir. Vamos para a questão de número 12, pessoal. Professor Ariovaldo, que nome é esse? Professor Ariovaldo levou alguns de seus estudantes a um torneio de xadrez. No intervalo desse evento, o professor foi até uma cantina que vendia apenas sanduíches, apenas sanduíche e suco. Conferindo a quantia que tinha,
Ariovaldo, gente, não dá, constatou que possuía o valor exato para comprar 16 sanduíches. Ó, então, o valor que ele tinha, ele poderia comprar 16 sanduíches ou 20 sucos. Ou 20 sucos. Todos os sanduíches custavam o mesmo valor e o mesmo ocorrendo com os sucos. Se Ariovaldo comprar 15 sucos, ainda poderá comprar, no caso ele quer saber quantos sanduíches o Ariovaldo vai conseguir comprar. Lembrando o seguinte, ó, ele tem dinheiro para 20 sucos e ele já comprou 5. Ou, ele já comprou 15. É porque eu já pensei ali, ó. Ele já comprou 15, então faltam 5 sucos. E 5 sucos vão equivaler a quantos sanduíches? Uma regrinha de 3 simples, né? Olhou para isso, pensou o quê? Cruz credo, né? X vezes 20, 20x, 16 vezes 5, 80. Aqui, ó, x vai ser 80 sobre 20, x igual a 4. Então ele vai poder comprar 4 sanduíches e aí alternativa A também, certo? Bom, até agora para mim essa daí foi a questão mais tranquila da prova. E para você? Questão de número 13, a terceira questão da prova. Vamos com tudo, pessoal. Ele colocou aqui a fórmula de produtos notáveis, ele não precisava ter feito isso, e ele falou assim, ó. Sabe-se que o quadrado da soma de dois termos, A e B, é dado por essa fórmula. Aí ele colocou, considere que, olha só, 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x é igual a 7. E aí ele quer saber a soma dos algarismos do resultado disso aqui. Primeiro estudo. Vocês conseguem perceber que o 4 elevado a x, ó, deixa eu colocar aqui do lado, ó. O 4 elevado a x, ele é a mesma coisa que o 2 elevado a x elevado ao quadrado? Vocês conseguem perceber isso? Eu vou fazer o caminho todo para vocês perceberem, ó. 4 é 2 ao quadrado, 2 vezes 2. Substitui o 4 por 2 ao quadrado. E aqui eu vou ter que é 2 elevado a 2x. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso trocar aqui a ordem da multiplicação, ficando assim, 2 elevado a x elevado ao quadrado. Ou seja, é esse carinha aqui ao quadrado. E a mesma coisa acontece por 4 elevado a menos x. Ele vai ser aqui o 2 elevado a menos x ao quadrado também. Tá bom? Mesma ideia acontece para ele também. Então, qual é o básico, pessoal? Eu vou pegar esse 2 elevado a x mais 2 elevado a menos x igual a 7 e eu vou fazer uma jogadinha, não é a jogadinha do TikTok não, vou fazer uma jogadinha da matemática, que é a seguinte. Na matemática você pode fazer uma operação, qualquer operação, você pode inventar uma operação do nada, desde que você faça dos dois lados da igualdade. Então, eu posso fazer qualquer operação, posso multiplicar os dois lados da igualdade por o mesmo número, posso dividir, e também eu posso elevar os dois lados da igualdade ao mesmo número. Eu vou elevar ao quadrado. E aí a gente entra na fórmula que ele nos deu. A fórmula que ele nos deu diz o seguinte, que A mais B elevado ao quadrado, ó, é igual ao primeiro número que aparece aqui elevado ao quadrado, mais 2 vezes, esse 2 é da fórmula, o primeiro número vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ó. O primeiro número que aparece ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro número vezes o segundo. Aqui eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. 2 elevado a menos x é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a x, pela propriedade de potenciação. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo sobre potenciação e suas propriedades. Então eu vou usar essa ideia aqui, vocês já vão entender o porquê. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, é igual a 7 ao quadrado, 49. Até aqui tranquilo, né? Agora, olha o que vai acontecer aqui. 2 elevado a x elevado a 2, ó, nós vimos que é igual a 4 elevado a x. Então, já vou colocar aqui 4 elevado a x. Mais 2 elevado a x dividido por 2 elevado a x é 1. E 2 vezes 1 é 2. Viu? Coloquei ali embaixo para isso, só para cortar. 2 elevado a menos x elevado ao quadrado é 4 elevado a menos x. Ó, você pode observar que as coisas já estão ó, se acertando. Ó. Apareceu 4 elevado a x mais 4 elevado a menos x.
Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 2 que está somando e vou jogar ele para o outro lado, subtraindo. Que vai ficar 49 menos 2, que vai dar 47. Só que você vai olhar nas alternativas, é claro, não tem alternativa aqui, e não tem 47. É aí que entra a dica que eu sempre dou para os meus alunos, que é o seguinte: encontrou o resultado? Volta no enunciado e vê exatamente o que ele quer. E realmente, se observarmos aqui, ó, ele quer saber a soma dos algarismos do resultado. Ele não quer o resultado, ele quer a soma desses algarismos. O resultado é 47. A soma dos algarismos é 4 mais 7. 7, 8, 9, 10, 11. O resultado seria 11, letra B de brabo que vocês são. Essa daí foi boa, essa daí é meio clichê, né? Já caiu em alguns concursos e eu sempre dou nas minhas aulas. Você conhecia esse modelo de questão? Me conta aí. Continuando, pessoal, questão de número 14. Já peço desculpa aí que tá tudo rabiscado, mas é porque o caderno de questão ainda nem saiu pelo site. Aqui foi um aluno que me disponibilizou para eu já resolver aqui bem rápido e deixar tudo com a maior qualidade possível. Olha o que ele fala. Han Solo, Chewbacca e Chewbacca estavam fugindo de alguns contrabandistas. Durante toda a fuga, que durou 18 minutos, ó, informação bem importante, a nave onde eles estavam, a Millennium Falcon, viajou a 300 km por segundo. Cara, bem importante também. Sabe-se que a distância que eles voaram pode ser obtida calculando-se o produto da velocidade pelo tempo. Então ele está falando basicamente o seguinte para a gente. Que a distância... Deixa eu ver se vai dar espaço. A distância é a velocidade vezes o tempo. Mas, primeiro, quais são as observações que nós temos que tirar aqui? Ele deu realmente o tempo e a distância, e a velocidade. Só que a velocidade está em quilômetros por segundo, então são 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que o nosso tempo ele também precisa estar em segundos. Só que aqui ele me deu em minutos. Então, antes de mais nada, eu preciso pegar esses 18 minutos e passar para segundos. Mas como é que a gente passa de minuto para segundo? Multiplicando por 60, isso aí. Então, eu tenho que pegar esses 18 minutos e multiplicar eles por 60. Isso vai dar 1080 segundos. Então o valor que eu tenho que usar aqui, ó, é 1080. Deixa eu ver se dá para ver tudinho. Cortou uma parte também. Vou colocar mais embaixo aqui. Que a distância vai ser igual à velocidade, que é 300 mil quilômetros, vezes o tempo, que são 1080 segundos. Acho que agora foi. Agora foi. Então, resolvendo isso, basicamente você vai descobrir a distância, certo? Então, vamos multiplicar. Isso daqui vai me dar 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Só que as alternativas, pessoal, elas estão em notação científica. E como é que você faz para passar para a notação científica? É só você pular as casinhas decimais até o número virar um número entre 0 e 10. Aliás, de 1 até 9, alguma coisa. Por exemplo, aqui, ó. Vou pular. Se eu pulei uma casinha, vai virar um número que está entre 1 e 10? Não. Se eu pulei duas, não. Ó. Aí eu vou pulando aqui, ó. Vou pulando. Ó, pulei 8 casinhas. Beleza? Então, se eu pular 8 casinhas, eu vou ter 3,24, que está entre 1 e 10. E aqui vai ficar 10. E o expoente do 10 vai ser a quantidade de casas que eu tive que voltar. Aqui, ó. Elevado à oitava. Então, vai ser aqui, ó, a letra D de dado. Certo? Então, além de saber multiplicar,
Tá, isso daí é o básico também, né? Tem que saber notação científica também. Faz parte de matemática. Quem achava que era só física aí. Questão de número 15, já. Daqui a pouco a gente já tá na metade da prova. Já estamos na metade da prova. Cara, olha só. Teorema de Tales. Tá bom? Já adianta. Teorema de Tales, porque ele fala que R, S e T são paralelos. Mas vamos ler a questão só para ter certeza do que ele quer. A figura a seguir mostra parte de uma rede elétrica formada por fios de alta tensão. Sendo os fios ele fala que são paralelos. Aí ele fala, no trecho do circuito indicado por AE, aqui ó, esse trecho aqui, AE, houve um problema cuja solução exige a substituição desse trecho. Aí ele quer saber o comprimento do trecho a ser substituído. Cara, muito fácil essa questão, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma reta, que não seja paralela, obviamente, e você vai fazer a razão entre os pedaços dela. Como assim? Você vai pegar essa parte dividida por essa. Ó, x dividido por 5 é igual, aí você vai para outra região e faz a mesma coisa. 3 dividido por 6. Dividido por 6. Aqui dá para a gente simplificar antes, ó. Dá para dividir por 3, vai ficar 1 sobre 2. Olhou para isso, pensou cruz credo, aqui 2x e aqui 5. X vai ser 5 sobre 2. Nas alternativas não tem 5 sobre 2, você vai ter que dividir. Mas aí também é uma divisão tranquila. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Alternativa letra, questão 15, B de bizu. Ou brabos demais que vocês são, né? Essa questão aí muita gente erra porque eles fazem x dividido para 6. Não sei o que acontece, cara. É tão simples. Questão de número 16. Agora sim, metade da prova, já fizemos a metade da prova. Continuando então, 16. A figura a seguir mostra uma estrutura construída por 5 cubos idênticos. Perfeito, 5 cubos idênticos. Cujas arestas são horizontais ou verticais. Maravilha. A aresta de cada cubo, ó, ele falou pra gente que a aresta mede raiz quadrada de 6. Adotando 1,3 como aproximação para a raiz quadrada de 3, ou seja, provavelmente vamos usar isso. Para a distância entre os pontos A e B, o valor de... Ele quer saber a distância entre A e B. Calma aí. Primeiro, eu quero que vocês observem o seguinte, que a parte da frente aqui dessa figura empilhada de cubos é um quadrado. Sim, é um quadrado. E a distância que ele quer saber é essa daqui, ó. Eu vou chamar de x. Vou chamar essa distânciazinha de x. Agora olha só que divertido. É um quadrado, essa figura aqui é um quadrado, e essa daqui é a diagonal de um quadrado. Grava essa informação. E a diagonal do quadrado é o lado do quadrado raiz de 2. Ou seja, o x vai ser o lado desse quadrado vezes raiz de 2. Vamos descobrir quanto que vale o lado desse quadrado. Ó. Aqui ele fala que a aresta de cada cubo mede raiz de 6. Então essa partezinha mede raiz de 6. Aqui vai medir raiz de 6. E aqui também vai medir raiz de 6, né? Porque aqui é como se tivesse... Dá pra gente encaixar um cubo com aresta raiz de 6. Então esse ladinho aqui vai ser 3 raiz de 6. Então eu vou ter 3 raiz de 6 aqui. E aí o x ele vai ser 3 vezes... Galera, aqui você pode multiplicar os que têm a raiz de mesmo índice. No caso, raiz de 6 vezes raiz de 2. Isso daqui vai me dar a raiz de 12. Só que, raiz de 12, o 12 é 4 vezes 3. Dá para simplificarmos, você vai ter que simplificar, porque não vai ter isso daí nas alternativas. E aí, você pode tirar a raiz quadrada de 4. O 3, como não tem raiz, continua aqui dentro. Ou seja, o resultado vai ser 6 raiz de 3 centímetros. Beleza, mas não tem 6 raiz de 3. Claro, ele adotou a raiz quadrada de 3 como 1,3. Então você vai fazer isso. 6 vezes 1,73. Que vai dar, assim como meu aluno colocou aqui, ó, parabéns para ele, 10,38. E isso daí é a alternativa letra A. A de aprovados, pessoal. Vocês já estão aprovados? Fala aí para mim.
Eu gosto dessa questão de número 17. Olha o que ele diz pra gente. Um terreno quadrado, de lado medindo 36, foi subdividido em 3 terrenos retangulares de mesma área. Tem a mesma área, tá bom? 3 terrenos de mesma área. A figura mostra o esboço da planta desse terreno no sistema. Para cercar o terreno sombreado, deverão ser comprados no mínimo. Tá, olha só. Primeiramente, a área do quadrado todo vai ser 36 ao quadrado. Eu não faria 36 ao quadrado porque eu tô com preguiça, tá? Mas você pode resolver aí. Ele falou pra gente que essas áreas foram divididas em 3 partes iguais. Essa área foi dividida em 3 partezinhas iguais. Eu não sei quanto vale a minha base do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Vou chamar aqui de B só para ficar direitinho. É base vezes altura. A área do... E aí ele falou que a área do retângulo vai ser essa partezinha aqui, dividida em 3 partes iguais. Certo? É a área do quadrado dividida em 3 partes iguais. Notem que eu não resolvi, ó. Fica atento a isso. Eu vou fazer da outra maneira também resolvendo, só para vocês poderem comparar. A base, eu não sei quanto é a base do meu retângulo. A altura é 36, ó. E aí eu posso cortar aqui, ó, o quadrado com o 36. E aí ficaria 36 dividido por 2 igual ao B. 36 dividido por 3 vai me dar 12. Então eu já descobri quanto vai ser o meu B. Maravilha, né? Aqui. Ele quer saber quantos metros deverão ser comprados para cercar esse terreno aqui. Ou seja, para cercar esse terreno aqui, eu vou precisar saber do perímetro. Para cercar o perímetro. Literalmente isso. E o perímetro do retângulo é 2 vezes base mais altura. Então eu vou fazer aqui, ó, 2 vezes 12 mais 36. 2 vezes 48, que vai dar 96. Então ele vai precisar de 96 metros, no mínimo. Certo? Essa questão aí, pessoal, ela não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil. Agora eu vou fazer aí a segunda maneira. Vamos lá, pessoal, para a segunda resolução que eu falei que ia fazer. Ó. A área do quadrado vai ser 36 ao quadrado, e isso daí vai me dar 1.296 daqui em metros quadrados, certo? A área do retângulo, né, a área de cada retângulozinho que ele diz aí pra gente, vai ser 1/3 disso, porque foi dividido em 3 partes iguais. Então é só eu dividir isso daí por 3, que vai me dar 432 metros quadrados. A área do retângulo é 432. Aí é só você substituir. 432 é igual a base vezes a altura, que já conversamos, ó, que vai ser 36. E aí só pegar o 36 e jogar para o outro lado, dividindo. Bom, joguei dividindo. O resultado vai ser 12, do mesmo jeito. Certo? Letra 17. Ih, 17 eu nem vi qual foi a letra. 17, letra C. Eu tenho que confessar, eu gosto dessa questão. Não me julgue, pelo amor de Deus. Ó. Na prova de um concurso foram usadas apenas 4 salas, 11, 12, 13 e 14. O gráfico a seguir mostra respectivamente a quantidade de candidatos em cada uma delas. Beleza, então sala 11 tem 32, 12, 34, 29 e 39. Até aí tudo bem, tranquilo. Curiosamente, em uma dessas salas havia apenas candidatos que já tiveram Covid-19. Então, em uma das salas, só tinha aluno com Covid, que já tiveram Covid. Verificou-se que a quantidade dos que já... Calma aí. Considerando-se apenas os candidatos das outras 3 salas, então excluindo uma dessas aqui. Ele não falou qual era, olha só. Então, excluindo, nós temos uma relação em 3 salas. Deixa eu colocar aqui 3 salas. Verificou-se que a quantidade dos que já tiveram Covid
Os que já tiveram Covid eu vou chamar de x, tá? É exatamente igual ao triplo dos que nunca tiveram. Os que nunca tiveram eu vou chamar de y. Então ele fala que x é 3y, tá certo? Agora olha só que curioso. Se eu quiser calcular o total de alunos, eu vou somar, né? A quantidade de alunos que tiveram a Covid com os que não tiveram a Covid. Só que o meu x ele é 3y. Aqui, ó, x igual a 3y. E aqui eu vou ter 4y. O que isso significa? Significa que a soma dessas salas tem que ser um múltiplo de 4. Necessariamente tem que ser um múltiplo de 4. Então eu já sei que é um múltiplo de 4. É um múltiplo de 4. Deixa eu ver aqui. Se dá para ver tudo junto? Dá. Tem que ser um múltiplo de 4. Aí eu vou fazer as possíveis somas. Só que olha só. Para ser um múltiplo de 4, ele tem que ser par. Então, necessariamente, essas duas salas elas têm que entrar juntas. Por quê? Se eu tivesse essas três salas, por exemplo, o meu resultado vai ser ímpar. Por quê? A soma desses dois vai me dar um número par, com esse vai me dar ímpar. A única solução possível é que eu tenha essas duas salas nessa contagem. Por quê? Ímpar com ímpar dá par. E aí eu vou fazer, ó, 29 mais 39. Isso daqui vai me dar um total de 68. 18, 5, 6, 68. Agora eu só tenho que verificar o seguinte. 68 mais quanto vai me dar um múltiplo de 4? Mais 32 ou mais 34? Vou colocar o 32. Vamos ver o que vai dar. Se eu somar esses três aqui, ó. Aqui vai me dar 10, sobe 1, 9, 10. 100 é múltiplo de 4. Então a sala que teve Covid, que a galera toda teve Covid, é essa. Olha só que doideira. E aí, olha só o que eu vou fazer. 4y é igual ao total dessas três salas, que é 100. Y vai ser 25. Beleza, vamos parar por aí. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Nesse concurso, total de candidatos que já tiveram Covid. Aqui, os que já tiveram Covid é 3 vezes o y. Então é só eu fazer 3 vezes 25. Que vão dar 75 alunos. Só que você precisa se lembrar que além desses 75 alunos aqui, eu também tenho aquela sala cheia de alunos que já tiveram Covid. Ó. Curiosamente, em uma dessas salas havia apenas candidatos que já tiveram Covid. Então essas outras 34 pessoas, esses outros 34 candidatos já tiveram Covid. E aqui vai ficar 109, se eu não me engano, a alternativa A. Isso, alternativa A. Cara, essa questão é muito legal, muito legal. Você conseguiu fazer essa questão na prova? Conta aí pra mim. Penúltima questão, pessoal. Questão de número 19. Essa questão aí é pra dar uma acalmada nos nervos, né? Que o WhatsApp tá tinindo, né? Luísa e Maria estavam em uma brincadeira de caça ao tesouro. Após chegarem a um ponto P, Luísa leu a seguinte instrução. Partindo do ponto P, siga mais 7 metros na direção norte até o ponto Q, nananã, até o T. Maria disse que o trajeto sugerido na instrução não era a melhor opção, uma vez que era possível ir diretamente ao ponto P, diretamente do ponto P ao ponto T. Aqui, ó, essa distânciazinha aqui. Vou chamar de X. Por uma linha reta, e assim percorreriam uma distância menor. A ideia de Maria sugere um trajeto cujo comprimento, ele só quer saber o comprimento. Aqui é Pitágoras, meu amigo. Aqui, ó. X ao quadrado é igual a 7 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Aqui, ó, x ao quadrado. Aí faz normal, ó, 49, 25. Aqui vai terminar em 4, que vai dar 14, 6, 7. Vai dar 74. Ou seja, o meu x ele é a raiz quadrada de 74. Aí ele não está perguntando o valor disso, ele está perguntando, está entre quais valores? Existe formulazinha para você resolver isso aqui, mas não precisa gravar não. Uma coisa que eu costumo fazer é uma comparação. Por exemplo, 74. Eu penso em qual número
depois do 74, o primeiro número depois do 74 que tem raiz quadrada. É o 81. E o que vem antes de 74, que tem raiz quadrada, é o 64. Por quê? Vocês concordam comigo que raiz de 64 é menor do que raiz de 74, que é menor que raiz de 81? Ou seja, a raiz de 74 está entre esses dois valores? Sim, né? Então, só que a raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz quadrada de 81 é 9. Ou seja, esse espaço aí está entre 8 e 9, alternativa letra D. Agora uma coisa importante, pessoal, é que eles poderiam ter complicado um pouquinho mais essa questão. Ó. Aqui ele pede o valor de x. Ele poderia ter perguntado também quantos metros a menos eles percorreriam com a ideia de Maria. Seria um pouquinho, assim, seria quase com uma pegadinha, né? Porque além de descobrir ali, que é raiz quadrada de 74, vocês teriam que descobrir quantos metros a menos aproximadamente eles percorreriam. Mas como está entre 8 e 9, daria para saber ali em média mais ou menos quanto que percorreriam, tá? Era só você fazer 7 mais 5, 12 e diminuir 12 menos 8 e 12 menos 9. Mas enfim, era só uma observação que eu queria falar com vocês. Acharam que dessa questão fácil ou difícil? Saberia ver entre quais números está? Como é que você faria isso daí? Questão de número 20, última questão da prova. Lembrando que se você não é inscrito, cara, se inscreve aí. Esse canal é só bizu de qualidade. Você vai ver nessa questão aqui, ó. Já vou te dar uma bomba de bizu, mas se inscreve, curte o vídeo, compartilha com aquele amigo que fez também. Enfim, a figura a seguir mostra uma circunferência de centro O, em que está inscrito um triângulo ABC, aqui ó, ABC. Sabe-se que as medidas em centímetros de AB e BC. Aí ele já colocou aqui, meu aluno, ó, esperto, x, 2x mais 2, 2x mais 3. Aqui, já está tudo aqui marcadinho. A medida do raio da circunferência, tá, ele quer saber a medida do raio. Mas olha só, pessoal, presta muita atenção nisso. Toda vez que você tem um triângulo inscrito numa circunferência e um dos lados é o diâmetro, como é que eu sei que é o diâmetro? Aqui, ó, o lado passa pelo centro da circunferência. Esse ângulozinho aqui vai ser de 90 graus. 90 graus, é Pitágoras de novo. Segunda de Pitágoras hoje. E Pitágoras é aquilo, fórmula. Vamos jogar na fórmula. Hipotenusa ao quadrado, lembrando, hipotenusa é quem está oposto a um ângulo de 90. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, ó, lembrando que ele já deu essa fórmula aqui nessa mesma prova. Então vai ser o primeiro ao quadrado, vou fazer passo a passo, mais 2 vezes primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vou repetir esse x ao quadrado aqui. De novo, primeiro ao quadrado, mais 2 vezes primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? E aqui dá pra gente fazer algumas coisinhas, ó. Primeiro deixa eu ver se tá dando pra ver tudo, tá? Quase não deu, mas deu. Primeira coisa aqui que dá pra gente fazer. Corta esse 2x elevado ao quadrado com esse 2x elevado ao quadrado. Segunda coisa, resolve isso daqui, ó. Vai me dar 4, vai me dar 12x. 3 ao quadrado, 9. Agora só ir desenvolvendo, ó. Aqui também, 2 vezes 2x vezes 2 vai me dar 8x. E aqui vai me dar 4. Vou passar todo mundo para aquele lado ali, ó. Eu sei que você passaria para o outro lado, mas eu vou passar para lá. 8x mais 4. 12x vai para lá, menos 12x. O 9 vai para lá, menos 9. Agora eu resolvo. X ao quadrado. Deixa eu melhorar um pouquinho a letra. Ó, 8x menos 12x, isso daqui vai me dar menos 4x. 4 menos 9, isso vai me dar menos 5. Aqui, presta atenção. Nesse momento, muitas pessoas fariam Bhaskara, outras pessoas fariam soma e produto, mas eu tenho um bizu de qualidade. Que, cara, normalmente vai cair em prova quando chegar aqui em equação de segundo grau. Eu já vi muitas questões que saem por isso. Tem um bizu, tem uma dica que diz o seguinte: se a soma dos extremos é igual ao do meio, uma das raízes
é menos 1 e a outra raiz é menos c sobre a. Por exemplo, o que eu quero dizer é a soma dos números, tá, gente? Aqui, 1 mais o menos 5 vai me dar o menos 4. Então, isso se encaixa. 1 mais o menos 5 é igual a menos 4. Então, uma raiz é menos 1 e a outra é menos c sobre a. Que ficaria menos 5 sobre 1, que ficaria 5. Só que olha só, o x ele é ao lado do triângulo. Posso ter um lado negativo? Não posso. Então, o x ele vale 5. Então, descobri aqui, ó. Vou passar aqui para o cantinho. X é igual a 5. X é igual a 5. Ele quer saber o valor do raio. Esse carinha aqui, ele é o diâmetro. Vamos descobrir o diâmetro? 2 vezes 5 mais 3. Aqui vai me dar 10. Mais 3 vai me dar 13. Então, o diâmetro vale 13. E o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, vai ser 13 dividido por 2. Que vai dar 6,5 centímetros. Letra B de bizu de qualidade. Só o Pitágoras salvando a gente, né, pessoal? Mas, me diz aí, o que você achou dessa prova do Pedro II? Achou essa prova fácil, difícil, mediana? Você conseguiu tirar uma pontuação alta? Conta aí pra mim, qual nota você tirou? E, cara, não esquece, se inscreve aí, não custa nada. E, cara, vai ajudar demais, demais, demais. Aqui tem muito bizu de qualidade, é exatamente o que você precisa para a sua prova. Beleza? Além do mais, tem vários vídeos, tem playlists com resoluções, lives, enfim. Fique à vontade, qualquer coisa, deixa nos comentários. Falou? Um abraço e até a próxima.